Quando o filme é didático, não pode cair no erro de ser um Telecurso 2000, senão é curso, não é filme. Antes de entrarmos nessa seara delicada que dá briga no almoço de domingo na casa da avó, vamos ajudar esse senhor aqui se inscrevendo no canal, balangando o sininho e dando joinha. Isso valoriza o vídeo e acho que eu posso chamar isso de mais-valia. O jovem Karl Marx é do diretor Raoul Peck. Esse diretor fez o documentário Não Sou Seu Negro, lançado em 2016. É um documentário muito bom sobre as tensões da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Daí minha expectativa veio meio alta para assistir essa cinebiografia do Karl Marx. A questão de todo filme sobre um personagem histórico é não cair no clichê do filme super didático. Isso é bem complicado. Se for um personagem que tem poucas retratações na telona, daí a direção fica mais insegura ainda e acaba fazendo uma videoaula no lugar de um filme. Vou tentar explicar esse problema. Vamos pegar dois personagens históricos, Jesus e Allan Kardec. Jesus tem mais de 500 filmes feitos tendo ele como personagem. Além do cinema, temos a própria Bíblia, as religiões e as tradições orais falando dele desde sempre. Daí quando vai se criar uma obra nova de ficção sobre ele, já podemos nos dar ao luxo de não contar a mesma história sempre. Dá pra usar, dá pra contar com o repertório do espectador, que consegue preencher as lacunas que eu resolvi omitir no meu filme. Por isso dá pra surgir filmes novos, como A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que nem se dá o trabalho de contar a história toda, mostra só a tortura e a gente consegue entender o que está acontecendo. Seria péssimo mostrar esse filme para um alienígena que não conhecesse as nossas religiões. Provavelmente esse ET nos acharia um bando de sádicos por assistirmos a um filme desse. Agora vamos voltar em Allan Kardec. O principal nome da história do espiritismo tem bem menos filmes sobre ele, até porque ele é bem menos popular que Jesus. Daí quando veio o filme Kardec em 2018, veio bem didático. Era filme para passar na escola dominical espírita, de tão didático. Não se ousa, existe um receio de passar a imagem errada, de chatear alguma ala religiosa mais conservadora e essas coisas. Vira quase um panfleto e não uma obra com linguagem cinematográfica. Esse efeito que eu chamo carinhosamente de Telecurso 2000. Retomando ao jovem Karl Marx, esse era o meu medo, de que o filme virasse um panfleto marxista e não um filme memorável. E eu tinha dois grandes motivos para ter esse medo. Poucas obras de ficção retrataram Marx, e por melhor que fosse o diretor, a melhor obra dele era um documentário. E dá para perceber alguns cacoetes de documentarista no filme. O filme começa com uma narração bem didática do protagonista. Ainda bem que passa, não ia dar certo ficar ouvindo um narrador onisciente ao estilo de Capitão Nascimento naquela história. E tem mais uma coisa, existe uma forma bem básica que todos nós usamos quando começamos a estudar cinema e estamos fazendo nossos primeiros filmes. É um plano de estabelecimento, ou establishing shot. Sabe quando o filme quer te contar que a história agora está no Brasil e mostra o Cristo Redentor, ou que está nos Estados Unidos e mostra a Casa Branca? É isso. Não tem nada de errado em usar, todo mundo usa, mas diretores mais rodados fazem isso de uma forma mais fluida e sem exageros. É um erro? Não. Só ressalta o tom mais didático do filme, escolha que o diretor fez consciente. Algumas cenas são interessantíssimas, principalmente para quem gosta de estudar esse tema e esse período histórico. A cena que mostra que Engels era sim um playboy, mas não gostava de ser, é bem construída. A gente recebe essa informação do inconformismo dele juntamente com uma espécie de embrião do movimento sindical se formando na Inglaterra. Tudo junto na mesma cena e funciona muito bem. Outros momentos que a gente acha massa é o encontro de Marx com os anarquistas Proudhon e Bakunin. Guten Tag, Marx. Sehr erfreut. Meine Frau, Jenny. Sehr erfreut. Guten Tag. É mostrado uma certa rivalidade de pensamentos ao mesmo tempo que estão do mesmo lado ideológico no sentido mais amplo e genérico. É massa, mas dá para perceber as limitações do filme em explorar esses momentos de forma mais narrativa e menos telecurso, ou seja, é massa, mas é um pouco travado. Dá para perceber esse tipo de limitação em um confronto de Marx com o industrial, que usava trabalho infantil na sua fábrica. A questão é mostrar tudo em um curto diálogo. Temos que entender que o industrial precisa baratear sua mão de obra para concorrer em preço. No mesmo diálogo temos que entender o que Marx está questionando, que é basicamente o fato de um industrial não trabalhar por 3 turnos no mesmo dia e mesmo assim receber mais que todo mundo. Não foi uma ideia que veio sendo construída durante o filme todo. Essa ideia vem de uma vez no diálogo e se vira, tem que funcionar. Marx é questionado se seu método é melhor mesmo, quando comparado com a Reforma Protestante, que destruiu alguns dogmas, mas acabou criando outros e usando de intolerância também. Isso quando ele já está se tornando quase um sacerdote da luta de classes. É retratado no filme o embrião do manifesto do Partido Comunista. É legal saber essa história. Esse livro é lido, estudado e distribuído até hoje. Você sendo comunista ou não, é uma obra que te influencia de alguma forma, assim como a Bíblia influencia até quem é ateu.
A gente não consegue romper com todos os pensadores e viver numa bolha. Enfim, é um filme ótimo para um professor de história passar numa sala de aula. Não existe muita exigência do espectador para acompanhar o enredo. Tá tudo muito exposto para ser absorvido do jeito mais fácil e direto. A questão é quando a gente acaba comparando inevitavelmente com obras como Diário de Motocicleta, do Walter Salles. A gente acaba sentindo falta de alguma coisa. O filme do Walter Salles conta a história da expedição do Che pela América Latina. Toda ideologia fica no subtexto, pois o filme explora mais a viagem, cheia de epifania do Che, com total liberdade de não se ater em um panfleto ideológico. As convicções dele estão sim no filme, mas a narrativa é muito mais suave e atrativa. Sendo assim, o jovem Karl Marx, para mim, é bem informativo, mas não é o tipo de filme que dá vontade de ver duas vezes. O filme está disponível no Prime Video, mas se você é um viajante do futuro, já não posso te garantir se está lá ainda. Lindos e lindas, digam aí se curtem esse tipo de obra de personagens históricos, escreve aí nos comentários, ou então bota nos comentários o que você acha. Eu sou Coxinha ou Mortadela? Beijos quentes.